Senhor Deus. Senhor Deus, como é maravilhoso podemos estar na Tua presença e reunidos na Tua casa de oração. Neste momento há milhares de pessoas ao redor do mundo que acompanham este culto. Há pessoas que nos acompanham pelos nossos canais de transmissão. Há pessoas que nos acompanham pela TV Novo Tempo. Há pessoas que estão enfermas. Há pessoas que moram muito longe daqui, não tem nenhuma igreja por perto. Senhor, aonde quer que essas pessoas estejam, eu peço, eu clamo encarecidamente que o Senhor estenda a Tua mão e derrame uma bênção sobre os Teus filhos. Também, Senhor, abençoa os Teus filhos que estão reunidos aqui neste templo, na Tua casa de oração. Nós viemos aqui para Te louvar, nós viemos aqui para Te adorar. Também podemos desfrutar da comunhão, da bênção de estarmos juntos. Senhor, por favor, estenda a Tua mão sobre cada um de nós aqui hoje. A Tua palavra será aberta agora. E nós precisamos ouvir a Tua voz. Não a minha voz, eu não tenho nada para falar, eu não posso fazer absolutamente nada por nenhum dessas pessoas que estão aqui. Mas o Senhor pode. Por isso nós pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo com chuvas fortes e que possamos sentir a Tua presença não só na casa, no templo, mas que possamos sentir a Tua presença na vida, no coração. Senhor, por favor, silencie a minha voz agora. E que o Senhor fale a cada um de nós, eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez quero dar um abraço querido e fraterno a cada um de vocês que está aqui conosco. Eu também quero dar um abraço muito forte aos nossos amigos que nos acompanham pelos nossos canais de transmissão. Os nossos amigos que nos acompanham pela TV Novo Tempo. Que bênção ter você aqui com a gente. Eu espero de coração um dia ter você aqui congregando conosco. Mas onde você estiver, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que o Senhor estenda a mão dele sobre você e te abençoe. Eu esqueci de um recadinho. O nosso Ministério da Criança fez a campanha daquelas casinhas, e muitas famílias já pagaram, encomendaram a casinha para o culto familiar, mas a associação está em recesso, então nós só vamos receber essas casinhas a partir do início de agosto, tá bom? Então, se você ainda não recebeu, procure a irmã Uda a partir do primeiro sábado de agosto, ela já deve ter esse material aí para você, tá? Antes de entrar no tema do sermão, eu vou fazer uma coisa muito diferente hoje. Não sei se vocês vão gostar disso, se vão reclamar, mas eu vou fazer uma coisa que é um privilégio de pastor. Eu vou fazer uma selfie com a minha igreja, posso? Eu sempre sonhei em fazer isso daqui. Eu vou publicar essa selfie aqui no nosso Facebook, tá bom? É tão gostoso fotografia, não é gostoso fotografia? Esses dias eu estava olhando um álbum de fotografia da família, olhando os filhos pequenos. A gente olha desse tamanhozinho, Fernando, parece que não vai crescer nunca, né? Quinta noite foi visitar um casal aqui da nossa igreja, que o Bernardo completou agora 30 dias de idade. Pequenininho. A gente olha, parece que não vai crescer nunca, e depois você pega as fotos e fala assim, gente, como é que foi tão rápido assim? Como passa? Tua menina casando semana passada. Mas que bom que a gente tem a fotografia que ajuda a recordar esses momentos. Cada fotografia
é um pedaço do tempo que ficou congelado, é ou não é? Quando você olha aquela foto, não é só lembrar da pessoa. Você pensa, você volta no tempo, a gente viaja no tempo. Sabe como é que começou essa história da fotografia? Tem alguns estudos que falam um pouco que já havia alguma coisa dos chineses em idades mais antigas, mas documentado que nós temos, por volta do ano 350, um filósofo grego chamado Aristóteles, ele queria estudar os eclipses do Sol. E não tinha lentes, naquela época não existiam lentes boas e seguras, que ele pudesse ficar olhando para o Sol durante a eclipse e pudesse estudar aquilo. E Aristóteles, então, ele desenvolveu um equipamento para poder estudar eclipse solar. E ele montou uma coisa chamada câmara escura. É um compartimento todo blindado, todo fechado. E nesse compartimento, bem fechado, bem escuro, ele fez um furo, um buraquinho pequenininho. E a luz que entrava por aquele furo pequenininho, naquela câmera tão escura, ela conseguia reproduzir a imagem do que estava lá fora. E foi assim que ele começou a estudar o eclipse. Só que para a humanidade esses foram os primeiros estudos e conhecimentos acerca de princípios ópticos. Em 1826, um francês chamado Joseph Niepce, eu acho que é assim que fala, Niepce, não sei como é que fala bem, como é que pronuncia o nome dele. Ele fez uma caixa de madeira, e dentro dessa caixa de madeira ele colocou uma placa de estanho, e essa placa estava embebida com um derivado de petróleo que é sensível à luz, é fotossensível, chamado betume da Judeia. E com isso, Niepce conseguiu gravar a imagem do telhado dali da região onde ele morava. Ele chamou isso daqui de heliografia. Mas o que de fato começou a dar aí a visão da fotografia mais atual que a gente tem, foi um pouquinho depois disso, em 1939, um francês chamado Louis Daguerre, ele também criou uma máquina, criou uma caixa, ele apresentou na Academia Francesa de Ciência em Paris, e a invenção dele foi chamada de daguerreótipo, por causa do nome dele. E o seu daguerreótipo era essa caixa de madeira, e dentro da caixa de madeira era colocada uma chapa de cobre prateada e bem polida. E nessa chapa de cobre, ele colocava iodo. E como aquilo era prata com iodo, acabou sendo conhecido como iodeto de prata. Essa placa, dentro da caixa escura, quando era exposta à luz, ela gravava a imagem que entrava pela lente da caixa. Isso depois era revelado, ele fazia a revelação e conseguia imprimir a imagem. Essa máquina de Daguerre, o daguerreótipo, ele foi o que começou a popularizar. Dom Pedro II, quando veio para o Brasil, trouxe uma máquina dessa, que ele havia comprado na França. Foi numa máquina dessas aqui que foi registrada a primeira fotografia de Abraham Lincoln. E foi a partir desse equipamento de Daguerre que a fotografia começou a se popularizar. As pessoas queriam ser fotografadas. Aliás, a fotografia começou a se tornar tão popular que naquela época já começaram a prever que as pinturas a óleo, as telas de pintura iam desaparecer.
porque o maior uso das telas era registrar pessoas. E as pessoas agora, lugares, eram todos registrados com essa máquina fantástica aqui. Só que esse era um equipamento caro, muito caro. E ele era restrito a um grupo pequeno de pessoas que podiam ter um equipamento desse. A exposição era demorada. A pessoa, para ser fotografada, ela tinha que ficar parada por alguns minutos, para que entrasse luz suficiente para conseguir gravar alguma imagem naquela placa. Além disso, não dava para a pessoa manipular, precisava de conhecimento técnico. Eles dependiam da figura de um fotógrafo profissional. E a partir dali, então, várias pessoas começaram a tentar desenvolver algum tipo de equipamento mais portátil, mais fácil de ser usado. Foi então que em 1888 surgiu um nome chamado George Eastman. George Eastman foi o responsável pela grande popularização da fotografia. Ele montou uma empresa chamada Kodak. E a proposta dele era criar equipamentos que qualquer pessoa pudesse manusear. E foi a partir de 88, então, que ele popularizou uma câmera tipo caixão, também chamada de câmera box. Foi ele, George Eastman, que criou o filme de rolo. Aquela película com prata, sensível à luz, mas que ficava enrolada e que você conseguia tirar mais de uma fotografia dentro daquele sistema. Depois, em 1925, houve uma outra revolução no mundo da fotografia. Foi quando veio ao mercado a primeira máquina fotográfica da Leica. Anderson, é Leica que fala? É Leica, né? Me ajude aí. Eu falando de fotografia com esses profissionais que a gente tem aqui. Mas a Leica, ela conseguia tirar fotos de alta resolução. Os fotógrafos queriam um equipamento desse daqui. E ela já trouxe o conceito, foi a primeira câmera de 35 milímetros. Esse formato que se tornou padrão depois, a partir daí. Essa máquina virou objeto de desejo no mundo inteiro e todo mundo queria. A partir dela, aí começaram a surgir modelos, ideias, formatos, tamanhos. E aí começaram a surgir máquinas de vários tipos, de vários modelos, máquinas pequenas, máquinas simples, máquinas portáteis, máquinas grandes, as famosas câmeras profissionais que tiravam fotos com qualidade impressionante. E aí, depois dessas máquinas de filme, vieram as câmeras digitais. E aí, quando vieram as digitais, isso popularizou e deu um avanço muito maior no mundo da fotografia, e chegando até as câmeras que a gente tem hoje, câmeras simples, câmeras pequenas, mas já com alta resolução, e as câmeras profissionais que têm capacidade para tirar fotografias espetaculares. Eu coloquei a imagem dessa câmera aqui, que é um lançamento dessa marca, que custa nos Estados Unidos $6.000. Aqui no Brasil ela custa em torno de R$40.000, é isso? Para mais. Só o corpo dela, sem lente nenhuma. E consegue tirar fotos de altíssima resolução, chegando a 20 megapixels de resolução. Os maiores fabricantes de câmeras fotográficas, hoje, são os fabricantes de celular. Não dá para pensar num celular sem câmera fotográfica. Os smartphones têm 2 câmeras. Isso definitivamente popularizou, porque agora todo mundo tem a sua câmera na mão, disponível para usar em qualquer momento, a qualquer hora.
Os aparelhos, graças às duas câmeras, a câmera frontal, que foi criada pensando em conferências, em videoconferências, popularizou um negócio chamado selfie. Por isso eu comecei a mensagem de hoje fazendo uma selfie. Nossa, uma selfie com todos nós aqui. E assim, nunca se viu tanta fotografia quanto a gente vê hoje. Mas a melhor câmera fotográfica que você pode ter não é nem dessas profissionais e nem do seu smartphone. Todos nós transportamos conosco a nossa própria câmera fotográfica, que são os nossos olhos. Os nossos olhos conseguem captar imagens com versatilidade, com qualidade que a gente não imagina. Ele tem mecanismos fenomenais. E eu encontrei uma imagem na internet, um quadro, que faz uma comparação entre alguns mecanismos das câmeras fotográficas com os mecanismos que nós temos no olho. Eu vou ampliar um pouco essa imagem, e aí você vê o sistema óptico, o sistema de lentes. É muito parecido. Você tem a lente. Ô Anderson, vem cá um pouquinho. Vamos aproveitar que você está aqui com essa maquininha pequena, portátil. Não sei se cabe no bolso do meu paletó. O que vocês acham? Mas na câmera você tem as lentes. E no olho a gente tem as lentes também. As lentes captam a imagem e elas entram para dentro da câmera e chegam na placa invertidas. Elas chegam ao contrário, de cabeça para baixo. E é exatamente assim que acontece com os nossos olhos. Nós temos as lentes, dentro da lente tem um buraco ali por onde entra a imagem. Nós também temos esse buraco do olho, essa parte pretinha, ela não é preta, ela parece preta porque não tem luz dentro do olho. Quando você tira uma foto com flash, na altura dos olhos, o olho fica vermelho porque ele ilumina dentro do olho. Por isso que as câmeras batem uma porção de flashzinho para fechar um pouco a retina aqui, para diminuir a entrada, não entrar muita luz, para não ficar tão vermelho assim. E ele bate dentro do globo ocular e a imagem, como na câmera fotográfica, ela também chega invertida. Dentro do olho existem outras similaridades. Pode passar a imagem para mim, por favor? E você vê assim, olha, as funções que tem na câmera e as funções que tem no olho. Então, na câmera você tem um sistema de proteção. E ele coloca aqui um filtro UV para proteger a lente da câmera. Nós também temos esse sistema de proteção no olho com o cristalino do olho. Depois você tem o foco, o sistema de foco. Nós também temos esse sistema de foco. E o nosso foco é muito automático. Eu olho para você aqui, a imagem está nítida para mim, mas eu olho para o Anderson que está aqui do meu lado, ele continua nítido para mim. Ainda. Sem óculos, né? Chega um tempo que a gente vai... Tá nítido ainda, né? A gente descobriu que aqueles pau de selfie são muito bons para ler coisas sem óculos, né? Mas os olhos regulam o foco. A gente não para muito para pensar nessas coisas. Acontece. Para qualquer lado que você olha, a imagem está sempre nítida para você, mas isso é um sistema de foco muito grande que a gente tem aqui. A câmera, ela precisa ter um ajuste de luz, da quantidade de luz que entra dentro dela. Se você tem um espaço que tem muita luz, ou se você está num ambiente que tem pouca luz, você tem que ter um sistema de regulagem. E os nossos olhos também têm aqui na pupila esse sistema que abre e fecha, como um diafragma da lente, controlando essa entrada de luz. Tá? E a gente tem também... volta um pouquinho para mim lá, por favor. A gente tem o sistema de formação da imagem. Aqui na câmera, dentro dela, tem uma placa que é sensível à luz e que registra a imagem. Os nossos olhos também têm um sistema nervoso por dentro do globo ocular que registram toda essa informação.
Também como na câmera, você tem, de acordo com a lente, você tem abertura. E os nossos olhos também têm uma abertura, um ângulo de captação, que isso é definido e que a gente pode entender em cima disso daqui. Obrigado, Anderson. Deixa eu fazer uma foto, não posso. Oi? Uma foto aqui de cima, não posso. Você quer fazer uma foto daqui de cima? Tá bom. Eu vou falar o quê? Falando sobre fotografia, vou proibir o fotógrafo? Obrigado, Anderson. Mas o que eu fiquei mais impressionado, a última parte do quadro, foi quando eu li essa última informação. Se o olho humano fosse uma câmera, qual é a resolução que ele teria? Aquela câmera que custa mais de 40 mil reais, chega a 20 megapixels. Se os nossos olhos fossem uma câmera, eles teriam resolução de 576 megapixels. Deus lhe deu, obrigado. Deus lhe deu uma câmera fotográfica sensacional. Amém por isso? Que coisa linda. Pequena, simples, portátil, completamente automatizada. Se adapta a qualquer ambiente, com baixa luminosidade ou com alta luminosidade. Tem sistema autônomo de movimentação. Tão simples, tão fácil, tão portátil. Tem um sistema de autolimpeza da lente. Constantemente a gente está limpando a lente dela, lubrificando. Enxergar é uma bênção. Eu sei que tem pessoas que não podem enxergar, que não conseguem enxergar. E essas pessoas que não podem enxergar por alguma circunstância da vida, merecem todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Mas embora a cegueira seja um problema, não seja confortável, não seja agradável, é possível viver ainda sem a plena capacidade visual. Eu descobri que existe uma coisa muito pior. Há um tipo de cegueira que massacra qualquer um. Pegue a sua Bíblia, por favor. E vamos para Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, a partir do verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. E rogavam-lhe para que Jesus tocasse naquele cego. Jesus então, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia e cuspiu nos olhos dele. Aplicou saliva nos olhos do cego e lhe impôs as mãos. E então Jesus perguntou: você vê alguma coisa? E o cego então, recobrando a vista, respondeu: eu vejo os homens, mas eles são como árvores andando. Então Jesus novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo se distinguia de modo perfeito. Eu já li esse milagre algumas vezes na minha vida. E sempre me incomodou algumas coisas aqui. Primeiro,
o texto da Bíblia dá a entender de que esse homem não era cego de nascença. Porque ele falava de árvores. Ele conhecia o formato de árvores. E se ele conhecia o formato de árvores, é bem possível de que ele havia enxergado em algum momento da vida e que perdeu a sua visão por um problema, um glaucoma, uma catarata. Hoje nós temos um sistema de médico muito bom, muito eficiente, que acompanha e que trata as doenças desde o início, e as cirurgias que são tão eficientes. Naqueles dias não tinha nada. Então qualquer problema que a pessoa tivesse, a consequência natural é que ela ia perder a sua visão. A outra coisa que me chama a atenção nesse texto são ações inusitadas de Jesus. Você encontra em algum outro lugar Jesus cuspindo no rosto de alguém? Pessoas que tinham deficiências muito mais complicadas que desse homem aqui. Jesus falou, ele olhou para o paralítico, olhou para o outro cego, um outro cego de nascença. Falou, você quer ser curado? Então, está curado. Agora a Bíblia diz que Jesus pegou saliva. Eu não sei se ele pegou saliva com a mão, ele cuspiu na mão e passou no olho do sujeito, ou se ele cuspiu direto no olho do sujeito. Mas é uma situação totalmente inusitada, inesperada. E o pior ainda, depois de uma atitude tão extrema, tão radical quanto essa daqui, eu imagino que todo mundo ficou chocado quando isso aconteceu, olhando meio assustado, tentando entender o que foi que aconteceu ali naquele momento. O próprio homem foi pego de surpresa, ele não viu, ele era cego, ele não viu o que Jesus estava fazendo, mas foi surpreendido com aquela saliva chegando no rosto dele assim. E a Bíblia diz que ele teve que recobrar a visão, ele teve que se refazer daquele susto. E então Jesus pergunta para ele, e agora, o que é que você está vendo? E ele fala assim, olha, eu estou vendo alguma coisa, mas não estou vendo muito bem não. Sabe quando você tem uma infecção e o médico te dá um antibiótico muito bom, e você paga muito caro nesse antibiótico, e você toma aquele remédio tão caro por 10, 15, 20 dias, e agora você volta no médico, e o que você espera ouvir dele? Que você está curado. As pessoas que conheciam Jesus estavam acostumadas a ouvir Jesus olhar para o paralítico e falar, então levanta, toma a tua cama e anda. E o homem levantar e sair andando, pulando, feliz da vida. E agora esse homem olha e fala assim, olha, não está muito bom não. Está mais ou menos. Tipo assim, Senhor Jesus, qual que é o número do serviço de atendimento ao consumidor do senhor? Eu preciso ligar lá e fazer uma reclamação, porque o trabalho não ficou muito bem feito, não. Por que será que aconteceu isso? Imagina o homem vendo árvores andando. Você consegue imaginar como é que a árvore anda? A molecada andou assistindo uma porcaria que passou de um seriado chamado Walking Dead. Os bichos andavam tudo meio torto assim. Esse não é o Walking Dead, é o Walking Tree. Árvores que andam. É tão estranha essa história. Por que Jesus teve que voltar a trabalhar com ele? O que aconteceu? Será que Jesus estava cansado? Será que faltou poder? Ele não dormiu bem à noite, agora o poder dele não estava pleno? O que você acha? Não acho que faltou poder para Jesus. Alguém acha que faltou poder para Jesus?
Você ir pela Novo Tempo, o que você acha? Faltou poder para Jesus? Não, eu acho que não. O que eu entendo aqui, o que eu enxergo, é que havia uma lição muito clara que Jesus queria ensinar. Nitidamente, Jesus não estava tratando de cegueira física. Porque Jesus já havia provado para todas as outras pessoas com ele que a cegueira física era fácil de curar. Ele curava isso num instante. Então, quando Jesus se aproximou desse homem, assim como eu chamei o Anderson aqui e usei ele, a sua máquina, como ilustração, Jesus chamou aquele cego e usou aquele homem como uma figura de ilustração e pregou um sermão para aquelas pessoas. E Jesus pregou um sermão para mim e para você hoje. O tema que Jesus estava abordando qual era? Cegueira espiritual. Amigos, problemas físicos podem ser tratados com relativa facilidade. Mas quando a gente fala de cegueira espiritual, aí a gente mergulha num caos. Se aquele homem de fato não fosse cego de nascença, é bem provável que ele tenha perdido a sua visão gradativamente. Que as pessoas que o conheciam também o drama dele, a angústia que ele viveu ao ir perdendo sua visão aos poucos. Até que não fosse possível mais enxergar. Jesus usou isso para dizer o seguinte: a cegueira espiritual, ela não aparece de um dia para o outro. Não tem ninguém que tem pleno discernimento espiritual e que no dia seguinte é cego. A cegueira espiritual, ela chega devagar. A cegueira espiritual, ela vai se instalando aos poucos na vida da gente como se fosse uma catarata. E vai maculando a nossa visão espiritual. E vai tirando de nós cada vez mais a capacidade de enxergar a Deus e de entender a palavra de Deus. A nossa cegueira espiritual, a nossa catarata espiritual vai nos afastando cada vez mais de Deus até que a gente não enxergue mais nada. Pastor Vinícius esteve aqui com a gente uma vez, ele é redator da Casa Publicadora Brasileira, é um grande amigo meu, escreveu a Inspiração Juvenil desse ano. E ele fala sobre essa cegueira espiritual. Durante 3 dias aqui do mês de julho, ele dedicou tempo a falar sobre isso. E ele encontrou em Salmo capítulo 1, verso 1, os degraus da nossa cegueira espiritual, da nossa escuridão espiritual. Dá uma olhadinha lá em Salmo capítulo 1, por favor. Salmo capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Eu sou bravo, esse é feliz. Bem-aventurado, feliz, quem? O homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. Então, amigos, veja, aqui nós temos os 3 degraus que nos levam à cegueira espiritual.
O primeiro degrau para a cegueira espiritual está aqui, é andar no caminho dos ímpios. Deus nunca disse para mim e para você que nós temos que nos separar do mundo. Nós estamos inseridos no mundo, nós fazemos parte do mundo, nós estamos na sociedade. Mas nós estamos na sociedade para influenciar a sociedade, para levar e compartilhar o amor de Deus através da nossa vida, das nossas palavras, das nossas atitudes, da maneira como nós amamos e nos relacionamos com as pessoas. Nós somos sal. Nós somos luz do mundo. O problema é que, em geral, quando nos relacionamos com a sociedade, ao invés de sermos o sal, ao invés de salgarmos a vida deles, nós é que perdemos o sabor. Ao invés de influenciar, nós é que somos influenciados. Ao invés de influenciar e trazer as pessoas para perto de Deus, nós é que somos afastados de Deus. A coisa começa quando a gente começa a afrouxar os nossos princípios. Quando nós começamos a relativizar a lei de Deus. Há coisas na vida em que eu tenho poder de escolha. Qual é a cor da sua camisa? E eu estou vendo gente aqui com camisa de cor, de todo tipo de cor. Qual cor está certa ou está errada? Não tem certo e errado. Deus te deu a liberdade de escolha, está tudo certo. Mas há coisas sobre as quais eu não posso mexer. Estas coisas chamam princípios. Eu tenho que entender quais são os princípios que regem a minha vida. Nós gastamos muito pouco tempo sobre os nossos princípios. Nós decoramos regras. A gente adora uma lista, uma tábua de regras. Mas as regras, elas mudam de lugar para lugar. As regras, elas mudam de tempo em tempo. As regras se adaptam a ambientes, a lugares, a contextos e sociedade, desde que não fira nenhum princípio. Então eu preciso entender os meus princípios. Agora, quando eu começo a deixar de lado, quando eu deixo de entender os princípios que regem minha vida, quando eu começo a relativizar a lei de Deus, não, isso não é bem assim, eu já começo a entrar em desespero. As conversas que eu tenho com os meus amigos, as conversas que eu tenho com os meus colegas de classe, com os meus colegas de trabalho, as conversas que eu travo quando eu estou no clube me relacionando com as pessoas, ou na reunião de condomínio, os sites que eu frequento, as postagens que eu faço nas minhas redes sociais, os filmes, os seriados. Estas coisas, pouco a pouco, vão nos afastando das leis e dos princípios. E eu enxergo que a coisa não está muito bem, mas eu vou deixando, não tem problema. Filho, não diga para mim, diga para você. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem tem pautado a sua vida? Essa roupa que você está usando agora passou pelo crivo da lei do Senhor? As coisas que você andou postando no seu Instagram, no seu Facebook, passaram pelo crivo da lei do Senhor? Quando nós começamos a nos afastar do temor do Senhor, quando nós começamos a deixar as coisas de Deus em segundo plano, e gastamos mais tempo com o conselho dos ímpios, a nossa visão espiritual começa a ser distorcida.
a catarata começa a corroer o cristalino do olho. As nossas lentes oculares da nossa visão espiritual, elas vão perdendo essa flexibilidade, essa capacidade de discernimento. Pelo contrário, o discernimento vai ficando cada vez mais de lado. Primeiro degrau, andar no conselho dos ímpios. O segundo degrau, segundo aqui, é parar no caminho dos pecadores. Sabe, quando eu vou me afastando das coisas de Deus, quando eu começo a viver de acordo com o que eu vou vendo por aí, a nossa comunhão com Deus já não é a mesma. A maneira como eu enxergo a igreja já não é mais a mesma. A maneira como eu me relaciono com as pessoas já não é mais a mesma. Eu começo a considerar a vida cristã como sendo meio chata. É meio essa coisa, a igreja começa a perder a graça. Aí eu começo a olhar para as pessoas, porque eu tenho que encontrar uma desculpa que justifique a minha frieza espiritual. Pouquíssimas pessoas que se afastaram de Deus admitem que fizeram porque Ele se afastou. Em geral, nós jogamos a culpa em cima de alguém. Não, foi fulano que foi grosso comigo. Não, eu vi ciclano fazendo isso daqui, eu não aceito isso daí. Filho, todos nós somos pecadores. Por mais que eu ame você, por mais que eu me esforce, por mais que eu queira acertar, eu erro. Todos nós erramos. Mas quando a gente começa a se basear na vida dos outros, nos defeitos das pessoas, eu vou me escondendo atrás desses defeitos, na verdade eu estou fugindo dos meus problemas. É porque agora, eu não estou apenas me detendo nos conselhos dos ímpios, mas eu já estou trilhando o caminho dos pecadores. Nesse momento, a nossa doença espiritual já é muito séria. Aí vem o terceiro degrau. Aquele que não ouve o conselho dos ímpios, que não anda no caminho dos pecadores. E o terceiro degrau qual é? Se deter, se assentar na roda dos escarnecedores. Agora esse é o meu círculo de vida. Esse é o meu estilo de vida. E todo o meu círculo de amizade, todo o meu estilo de vida não tem nada a ver com a igreja, com Deus, com a Bíblia, com os princípios de Deus. Eu já não vejo mais nenhuma diferença entre eu e as pessoas que não conhecem a Deus. Os meus amigos, a minha família, já não enxergam mais a imagem de Deus em mim. E eu estou tão cegado pelo pecado que eu só vivo nele. Pior do que isso, eu começo a ensinar isso para os outros. Eu começo a ter prazer de falar toda a bobagem que eu estou fazendo. Eu começo a puxar as pessoas para que venham comigo. Você entendeu os degraus da cegueira espiritual? Eu dou muito ouvido, dou muita importância para o que eles falam. Aí eu começo a andar no caminho com eles e por fim, eu me detenho. Eu me assento. Eu não sei em que estágio você está. Eu não sei em que fase da cegueira espiritual você está vivendo, em qual degrau você está hoje. Primeiro, segundo ou terceiro. E sabe qual é a parte mais difícil disso? Eu não tenho consciência. Eu não enxergo isso. Eu não estou ciente de quão longe de Deus eu estou indo. A cegueira espiritual
É uma doença que ela corrói. A nossa catarata espiritual, ela vai corroendo em silêncio. E de vez em quando, um ou outro até dá um alertazinho para a gente, mas a gente entende que está tudo bem. Os discípulos de Jesus estavam caminhando para a cegueira espiritual, mas não tinham ciência disso. Volta lá para Marcos, onde a gente estava, Marcos capítulo 8. E você vai entender por que Jesus agiu daquele jeito. E de fato, qual era o tema, qual era o assunto de que Jesus estava tratando? Marcos capítulo 8, antes do milagre, nós lemos a partir do 22, no verso 18, Jesus diz assim: vocês têm olhos? Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. O que é que Jesus está dizendo aqui? Eu tenho olhos, fisiologicamente falando, eu tenho capacidade de enxergar, mas eu me recuso a usar os olhos. Nitidamente, Jesus está falando sobre cegueira espiritual. Esse era o tema. Então ele trouxe aquele homem, ele curou daquela forma, ele cuspiu, ele chamou a atenção. Quando Jesus jogou saliva nos olhos do cego, todo mundo que estava ao redor parou. O que esse homem está fazendo? Quando o homem não ficou curado, as pessoas ficaram mais abismadas ainda. E no verso 29, então, Jesus olha para os discípulos e pergunta assim: quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? O que é que Jesus perguntava? O que é que Jesus queria dizer com essa pergunta? Vocês viram a resposta que os discípulos deram? Uns dizem que Elias, outros dizem que é profeta. Eles falavam de coisas aqui na terra. Os discípulos enxergavam só o que eles queriam ver. Eles olhavam para um reino de Deus que seria estabelecido aqui na terra. E Jesus estava mostrando para eles e para nós a gravidade da cegueira espiritual que eles não conseguiam detectar neles. E eu, quando li isso daqui, eu fiquei pensando, pera um pouquinho, se os discípulos tinham tanta cegueira espiritual, imagine eu. Pior, se eles não enxergavam isso, eu olho para os discípulos, vejo essa cegueira espiritual deles, mas será que eu consigo ver a minha? Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28. Verso 27. É um texto simples. O que dá ao pobre, não terá falta de nada. Mas o que dele esconde o quê? Você entendeu o que Deus está dizendo aqui? Cegueira intencional. É não querer ver, é não querer enxergar. Deus está dizendo que eu me faço de cego, eu desvio os olhos,
E filho, deixa eu perguntar para você, será que você está se fazendo de cego diante da palavra de Deus? Será que você está se fazendo de cego diante das orientações do Senhor? Será que as coisas estão tão complicadas na sua vida? Então eu quero lembrar com você as palavras que Deus dirigiu à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, por favor. Apocalipse capítulo 3, falando da igreja de Laodiceia. Ele diz assim: você diz, eu sou rico e abastado. Rico sou e de nada tenho falta. Mas você não sabe que é infeliz, que você é miserável, que você é pobre, que você é cego e que você é nu. Amigos, será que eu e você estamos vivendo esse quadro de cegueira espiritual e a gente não está enxergando isso? A gente continua batendo no próprio peito e dizendo que está tudo resolvido quando as coisas não vão bem? O pior estágio da doença é quando a pessoa não admite, não assume que está doente. Porque se ela aceita que está doente, então ela aceita tratamento, ela aceita ajuda. Mas se ela não aceita, se ela não admite que está doente, o que é que o médico vai fazer? Ela nem vai procurar médico. Então Deus olha para mim e para você e diz assim: filho, você diz o tempo todo para mim que você está tudo bem, que a tua vida está boa, que você é rico, que você não tem falta de nada. Você precisa de coisas, você é pobre, você é cego. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a nossa visão espiritual é distorcida. Não há ninguém aqui, eu não sou essa pessoa, que tem esse discernimento claro, que resolva tudo para você. Eu não sou o médico que vai tratar de você. A primeira oração que eu e você precisamos fazer hoje, onde quer que você esteja: Senhor, me ajude a entender a minha cegueira espiritual. Me ajude a perceber o tamanho do meu problema. Me ajude a entender a minha deficiência e a minha limitação. Porque se eu e você não assumirmos isso, não há absolutamente nada que Deus possa fazer por você. Não é fácil. Assumir uma deficiência, assumir uma limitação, isso dói muito, isso incomoda. Mas nós precisamos fazer isso, nós precisamos admitir que a nossa visão de Deus não é boa, que a nossa visão de Deus não é clara, que nós não temos o discernimento espiritual que precisamos ter. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus não veio aqui só para dizer: ó filho, você está ruim, você está mal, você está doente, e vai embora para casa chorar. Deus tem cura. Amém? Deus tem cura. Acontece que a cura só vem se eu aceito. Então a primeira coisa, eu e você precisamos admitir que temos limitações, temos deficiências, que não temos uma visão clara, que somos cegos espirituais, e agora nos abrimos diante do Senhor, e então vem o conselho de Deus aqui, em Apocalipse 3, verso 18, ele diz assim: agora vem o meu conselho para você, eu te aconselho, que você compre de mim. O que é que nós temos que comprar de Deus? Não é só ouro, é ouro o quê? A gente gosta do ouro, mas não quer passar pelo crisol. O ouro é refinado. E aonde o ouro é refinado?
na fornalha. E Deus está dizendo assim: eu sei que você vai enfrentar dificuldades. Eu sei que em alguns momentos da sua vida você não vai dormir. Você vai chorar angustiosamente. Eu estou do seu lado. Eu nunca vou abandonar você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não terei medo. Por quê? Porque Ele está comigo. Eu sei que vocês vão enfrentar aflições. Eu também enfrentei aflições. Mas o Pai me deu a vitória. Eu vou dar a vitória para vocês. Eu vou estar com vocês. Quanto tempo? Eis que estou convosco todos os dias. Então assim, filho, os problemas que você enfrentar na sua vida, eu vou usar isso, diz o Senhor, para refinar você, para refinar o seu caráter. Então eu recomendo que você compre ouro de mim, mas ouro refinado. Deixa eu trabalhar a sua vida, deixa eu trabalhar o seu caráter. Nem sempre as coisas serão doces e suaves para vocês, nem sempre as coisas serão agradáveis, mas eu estou no controle. Eu vou aliviar as suas dores, eu vou enxugar as suas lágrimas. Confia no Senhor. Isso é ouro refinado. Também aconselho que você compre de mim vestes brancas. Deixa eu colocar a minha justiça sobre você. E por fim, eu também aconselho que você compre colírio. Porque esse colírio vai curar a sua catarata espiritual. Esse colírio vai tratar a sua cegueira. Esse colírio vai abrir os seus olhos. Você entendeu por que Jesus colocou saliva nos olhos daquele homem? Para dizer: esse é o colírio que eu estou colocando para você. Jesus passou colírio nos olhos daquele homem. Mas tem um problema: quando Jesus passou colírio nos olhos dele, ele não voltou a enxergar claramente. Pastor, eu fui batizado. Pastor, eu entreguei minha vida, mas as coisas não estão bem para mim. Eu continuo vendo as walking trees. Sabe o que Jesus mostrou ali? Que os problemas da vida não desaparecem assim. Jesus mostrou ali que a minha visão espiritual, ela precisa ser recobrada aos poucos. Leva tempo. Eu preciso de várias doses do colírio. Não é porque em algum momento da vida você entregou sua vida para Jesus que a sua vida está toda resolvida. As coisas não se clareiam de uma vez. Jesus teve que voltar a colocar a mão sobre aquele homem. Isso quer dizer que Jesus tem que voltar a colocar a mão dele sobre você, sobre mim. E ele veio aqui hoje para fazer isso. Ele alcança você onde você estiver, para colocar as mãos dele sobre você. Nós precisamos que Cristo atue na nossa vida mais uma vez, sim ou não? Nós nos acostumamos com a escuridão. Quando o seu quarto está todo escurinho de manhã e você acende a luz, não é confortável, é? Aquela luz, ela chega a ferir. Ela chega a incomodar. Porque por pior que seja a situação, a gente se acomoda e parece que vai sempre estar ali na escuridão. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que eu e você não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Nós não somos da noite, nós somos do dia. E então quando Cristo entra na minha vida, quando a glória do Senhor enche a minha vida e o meu coração, a glória do Senhor dói, fere os olhos, incomoda. Filho, calma. Deus está trabalhando, há um tempo de adaptação, há um tempo de ajustes. Permita que Cristo toque você mais uma vez. Insista para permanecer na presença do Senhor Jesus Cristo. Deixa a glória do Senhor inundar sua vida. Deixa a glória do Senhor inundar o seu coração.
lá em Marcos, no relato da cura. O texto diz assim, mais uma vez, no verso 25, mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, agora ele não usou saliva de novo, ele já havia aplicado o colírio. Ele apenas, mais uma vez, colocou as mãos sobre os olhos do homem. E então os seus olhos foram abertos. A gente não leu isso no texto? A sua vista foi restaurada e agora ele via tudo claramente, nitidamente, as coisas foram se tornando claras. Será que algum dia eu vou ter prazer de vir à igreja? Será que algum dia eu vou ter prazer de estudar a lição? Será que algum dia eu vou ter prazer de fazer o meu culto doméstico? Será que algum dia a minha vida vai ser assim? Filho, eu preciso meditar, eu preciso caminhar, eu preciso andar com o Senhor todos os dias. Deixa Ele tocar você a cada dia. Ele vai limpando e curando a nossa catarata espiritual. Pastor Vinícius, naquele texto, ele diz que a palavra usada na Bíblia para meditação, ela lembra a alimentação do boi. Os bovinos têm estômago quadripartido. E ele vai para o campo e come um monte de coisa. E depois ele vai para um canto e faz o que às vezes a gente fica fazendo assim. Tudo aquilo que ele comeu vai passando de novo para ser mastigado, mais digerido. Isso chama ruminar. E a Bíblia diz que os animais limpos são os animais que ruminam. Mascar chicletes não é ruminar, tá? Não faz da gente animal limpo. Mas quando o animal come, ele passa o dia inteiro digerindo aquilo que ele comeu. Quando eu como da palavra de Deus, eu tenho que gastar tempo digerindo aquilo que eu li. Eu tenho que permitir que aos poucos Deus vá clareando a minha visão espiritual. Vá limpando o cristalino dos meus olhos espirituais. Vá tratando e derramando o colírio dele sobre mim, porque nós já compramos. Não compramos o colírio do Senhor? Não é isso que ele falou? Compra ouro, compra vestes, compra colírio. Senhor, eu aceito. E agora eu preciso que o Senhor vá administrando esse colírio na minha vida espiritual. E então o Senhor vai me transformando. Essa é a obra da santificação, é caminhar com o Senhor, é ruminar a palavra de Deus o dia todo, é conversar com Ele, é meditar, é estar ao lado do Senhor o tempo inteiro, para que Ele vá limpando a nossa visão espiritual. Salmo 119, por favor. Salmo 119, verso 11. Guardo no coração. O que eu guardo no coração? O que eu guardo no coração? A palavra do Senhor. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Amigo, deixa Jesus encher sua vida. Deixa a palavra do Senhor encher teu coração. Deixa a palavra do Senhor encher o teu ser. Rumine isso o dia inteiro. E você vai perceber o quanto o nosso discernimento espiritual vai melhorando. E por fim, no verso 18, aqui mesmo no Salmo 119, verso 18, ele diz assim: desvenda, abre, o quê? Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades da tua lei. É o Senhor quem vai trazer esse discernimento espiritual para mim e para você.
É o Senhor que vai abrir os nossos olhos. E quanto mais convivemos com o Senhor, cada vez mais linda fica a palavra do Senhor. Cada vez mais agradável ela fica. Cada vez melhor fica o nosso discernimento. Quanto mais caminhamos com o Senhor, mais gostosas essas coisas vão ficando. Porque Ele vai limpando a nossa catarata e vai nos dando essa visão clara e esse discernimento. E eu quero despedir de você com a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Verso 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas fixando os nossos olhos nas coisas que não se veem. Porque as coisas que vemos são passageiras, são temporais. E as coisas que não vemos são eternas. Eu queria muito que Cristo voltasse hoje. Eu adoraria ver esse quadro sendo destruído pela glória da vinda do Senhor. Mas eu e você temos uma missão a cumprir nessa terra ainda. E Deus diz assim: filho, enquanto você ainda tem os seus pés aqui na terra, mantenha os seus olhos no céu. Olhando para as coisas que eu e você não vemos. Guardando a palavra do Senhor no coração, permitindo que o Senhor abra os nossos olhos. Tendo esse discernimento espiritual. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Deus quer fazer coisas espetaculares sobre você e sobre a sua família. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer hoje é reconhecer que somos cegos. Mas em seguida, permitimos que o Senhor derrame o colírio dele sobre nós. E nos dê esse discernimento, essa clareza. Deus quer estender a mão dele sobre você. Deus quer estender a mão dele sobre a sua vida. Deus quer estender a mão dele sobre a sua família. Que Deus te abençoe. Que eu e você hoje possamos ofertar ao Senhor uma entrega de vida, uma entrega completa. As diaconisas vão entrar e nós vamos ter a oportunidade de trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas é mais do que os recursos que entregamos. A entrega é a vida, a entrega é o coração. A entrega é colocar diante do altar, aos pés do Senhor, aos pés da cruz, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, para que o Senhor habite na nossa vida. Então cante comigo, eu quero entregar. E enquanto você canta, entregue a vida, entregue seu coração ao Senhor. E logo depois disso nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre você. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é
Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado porque o Senhor aceita a nossa vida. O Senhor aceita as entregas que fazemos ao Senhor. Senhor, essas ofertas que trouxemos aqui, elas não são nada. São muito pequenas para falar e demonstrar o tamanho da alegria, da gratidão que vai no nosso coração. Entendemos cada vez mais que precisamos ser fiéis a Ti, não para conquistar qualquer coisa, mas em gratidão a tudo aquilo que o Senhor é, a tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que estão desempregadas, eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por problemas financeiros muito sérios. Eu sei que tem amigos que nos visitam hoje que não vieram preparados, não trouxeram sua oferta. Isso não é o importante, não é o quanto damos, é o que damos. Por isso, Senhor, não ofertamos os nossos recursos, ofertamos a nossa vida, ofertamos o nosso coração, entregamos ao Senhor tudo aquilo que temos, entregamos ao Senhor tudo aquilo que somos. Aceita a nossa entrega, Senhor. Estenda a tua mão sobre cada um dos teus filhos e abençoa. Há muita gente aqui com problema de saúde, há muitos que estão com problema de trabalho, há muitos que estão sem trabalho. Deus, por favor, eu coloco essas pessoas diante do teu altar, porque eu sei que o Senhor as ama. Eu sei que a gente enfrenta batalhas, mas o Senhor é fiel com os teus filhos. Por favor, Senhor, opera na vida desses teus filhos. O que a gente quer é ver essas pessoas curadas. O que a gente quer é ver os teus filhos tendo oportunidade de trabalhar, de testemunhar do teu amor. Mas mais do que isso, o que eu peço é que o Senhor nos sustente. O Senhor prometeu nos sustentar, o Senhor disse para a gente olhar para as aves do campo, porque elas não têm falta de nada, que o Senhor vai cuidar de nós. E Senhor, aqueles que estão fazendo o seu melhor, estão lutando, batalhando, não permita que para essas pessoas faltem o pão de cada dia. Senhor, usa essas batalhas para purificar o nosso caráter como ouro purificado, ouro provado. Derrama sobre nós o teu manto de justiça, para que o teu amor, a tua justiça possa nos cobrir e assim que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Que nós sejamos achados, encontrados justos diante do Senhor, não pelo que somos, mas pelo que o Senhor é e por essa dádiva, essa graça maravilhosa que o Senhor derrama sobre nós. Mas hoje o nosso principal desejo é que o Senhor derrame colírio sobre nós. Não gotinha, Senhor, mas que o Senhor traz em abundância. Traga o teu colírio, o teu remédio, abra os nossos olhos, nos dê visão espiritual, nos dê discernimento espiritual, nos permita, ao olharmos para a tua palavra, para a Bíblia, ao conversarmos contigo na oração, que nós tenhamos uma visão clara do teu plano, do teu propósito, do teu ideal para a vida de cada um de nós, Senhor. Por favor, Senhor, cura a nossa cegueira espiritual, tira a nossa catarata espiritual e nos dê uma visão clara da tua vontade para cada um de nós. Toca-nos hoje, Senhor, com o teu amor, com a tua graça salvadora. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você.